Irmãos, então é isso. Bom dia a todos, mais uma vez, você também que vai participar desta aula, desse estudo aqui da Palavra de Deus logo mais, você é muito bem-vindo e sempre fica o convite para você vir aqui nos conhecer, se você mora em Nova Granada ou aqui próximo da cidade. Nós temos aqui a Igreja Presbiteriana de Nova Granada. Estamos aqui já, graças a Deus, com as portas abertas há pouco mais de 6 meses aqui como igreja, não é? Viemos de uma família que nos acolheu por mais de ano em sua casa. Estamos aqui iniciando esse trabalho para a glória de Deus, na exposição da Palavra de Deus, no ensino daquilo que é útil para nos guiar nos caminhos do Senhor. Você está convidado a vir aqui conhecer a igreja também, vamos ficar muito felizes com a sua presença. E estamos aqui então nesta manhã, domingo, dia do Senhor, o dia que Deus fez para que a gente se concentrasse mais em buscá-lo, se concentrasse mais em práticas espirituais, como orar mais, ler mais a Bíblia, de repente fazer até um jejum, quem sabe se consagrando mais para adorar a Deus e enfrentar a semana que virá. Enfim, o dia do Senhor é um dia em que Deus pede para que a gente o busque de maneira mais incisiva. Então não é um dia para você fazer hobby, não é um dia para você se dedicar ao trabalho secular, não. É um dia para você se concentrar mais em buscar conhecer esse Deus, e servir e receber o poder desse Deus para a tua vida. Então, na escola dominical, nós temos estudado já há um bom tempo esse tema aí da antropologia bíblica, um nome estranho, né? Antropologia. Mas antropós, lá no grego, é ser humano, o homem, e logia é um estudo, quer dizer, é o estudo do homem, do ser humano. Esse homem e mulher que foi criado à imagem e semelhança de Deus. É importante a gente entender que nós somos diferentes da criação. Nós temos visto aqui, olha, essa é a 11ª aula, e nós já vimos tanta coisa, né? Eu acho que hoje a gente se conhece um pouquinho mais como ser humano diante de Deus do que há 2 meses, vamos dizer assim, quando começamos esses estudos. E o estudo de hoje, irmãos, é fundamental, é básico, e vai nos mostrar, vai nos dar entendimento, a gente chama de cosmovisão. Qual é a nossa cosmovisão? A nossa visão de mundo. Todo mundo tem uma visão de mundo. Todo mundo tem uma visão da realidade. Por que acontece isso? Por que não acontece isso? Por que eu sou assim? Por que mesmo crente eu ainda continuo pecando? Então, por meio dessa aula, Deus vai trazer um entendimento a respeito da nossa visão de mundo, da sociedade, das dificuldades, do que acontece. Por que, afinal de contas, a história do mundo transcorre como transcorre? Então, qual é a nossa visão a respeito disso? Por que Deus me alcançou e não alcançou outra pessoa? Por que eu trabalho num lugar que me oferece tantos desafios? Por que a cultura tem se secularizado, se afastado de Deus cada dia mais? E por aí vai. Como é que eu enxergo tudo isso? Bom, isso tudo faz parte da cosmovisão, a visão de mundo, a nossa visão da realidade. E a gente entende que a nossa visão, ela é bíblica. E sendo assim, essa aula vai nos mostrar, por exemplo, a respeito do que atua nos bastidores da história da humanidade. Será que é o homem pelo homem? Será que é sempre o homem que produz as coisas? Ou nos bastidores da vida dele, algo atua ali, que ele nem percebe, se ele não tem um Espírito Santo para revelar isso a ele? Nós vamos falar hoje sobre a queda da humanidade, irmãos. A queda é um dos tópicos, uma das grandes divisões da história da redenção. Os teólogos reformados, eles gostam de dividir a história da redenção em 3 grandes partes para estudar: criação, queda, redenção. Criação, queda, redenção. Deus criou todas as coisas segundo um plano que ele tinha. O homem caiu e depois ele trouxe então o Redentor, o Salvador, para remir parte dessa criação que se perdeu. Hoje, nós já falamos bastante da criação. O autor dos nossos estudos hoje, ele vai entrar e pensar um pouco sobre a queda. O que foi a tua queda em Adão? Lembra que a semana passada nós vimos sobre Adão no pacto das obras? Deus fez um pacto de obras com o homem que ele criou. E ele esperava a obediência desse homem para que ele tivesse vida. Esse homem não obedeceu a Deus. E ele pecou. E ele caiu. Caiu do quê? Caiu da graça de Deus. Caiu da sabedoria de Deus.
caiu da santidade de Deus que havia sido comunicada a ele antes do pecado, caiu da retidão diante de Deus, ele caiu moralmente, ele se depravou. É isso que nós vamos ver hoje, e a gente vai ver quais as implicações dessa queda, olhando para a nossa vida, olhando para o que acontece no mundo. Então, quais são os objetivos dessa aula? Importantíssimo você saber disso. Compreender a importância da historicidade da queda, que a queda não é fábula, conto da carochinha, mas é fato na história humana. Entender em que consistiu o primeiro pecado. Há um debate na teologia. Qual foi o pecado de Adão? O pecado de Eva? Qual foi o primeiro pecado? Orgulho, incredulidade, e conhecer as consequências desse pecado para a nossa vida hoje, as consequências da queda. A lição está dividida numa introdução, a queda propriamente dita, o caráter do primeiro pecado, os resultados do primeiro pecado, uma conclusão e uma aplicação. Antes da gente começar, vamos fazer mais uma oração para que as pessoas participem também, que vão acompanhar depois dessa aula. Santo Deus, em Tua presença, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por este momento. Que o Senhor nos instrua pelo Teu Espírito Santo acerca desse tema que é fundamental e inerente a cada um de nós, Senhor. A nossa queda com Adão e o prejuízo que isso trouxe para a nossa vida, inclusive a nossa caminhada contigo. Ajuda-nos pelo Teu Espírito Santo, que hoje em nós habita e tem, ó Deus, redimido os efeitos desta queda a cada dia. Ajuda-nos, Senhor, que saiamos daqui mais sábios à luz da Tua palavra, para enfrentarmos os desafios de nossa vida para a glória do Teu nome. Ah, Deus, dá-nos resiliência, em nome de Jesus. Amém. Olha só, talvez você não consiga ver, né? Ficou ruim. Olha lá, Iris, apaga a luz aqui da frente, só para ver se melhora. A pintura ela é em preto e branco. Dá para ver melhor? Vocês estão vendo aí? Vocês conseguem ver essa pintura? O que acontece nessa pintura? O que é essa? Dá para ver? Aqui, né? Aqui. Mas é um homem e a mulher. Uma mulher chorando no braço de um homem, vindo para cá, saindo de um lugar. E lá atrás? O que tem lá atrás? O que ele está guardando? Ele está guardando ali, tá vendo? Atrás, ó, parece que é uma floresta aqui, ó. Uma floresta. Atrás desse anjo tem um lugar onde raia o sol, parece um lugar bonito. E aqui você vê um homem, uma mulher ao lado dele, indo embora, expulsos daquele lugar lá atrás. E aquele querubim está guardando aquele lugar para que esse casal não retorne, não é? Essa é uma pintura de Gustavo Doré. E o título da pintura é esse aí, ó. Pode acender, Laís. Acho que agora não tem mais. Você quer acender agora? O título dessa pintura é A Expulsão do Jardim do Éden, uma pintura de 1866. E o que a gente pode, o que essa cena nos revela? Olhando para essa cena, o que você poderia concluir? Imagina o que aconteceu com esse casal. O que vocês acham? Vocês poderiam concluir o quê? Que eles pisaram na bola, por exemplo? O que mais? Foram expulsos. Será que eles estão envergonhados? Será que eles fizeram uma boa escolha? Frustração. Será? Isso, Sabrina. Medo. Será que eles podem querer voltar para lá? Olha o tamanho do querubim. Mas será que eles podem? Arrasado. Se vocês olharem, depois procurem na internet para vocês verem mais de perto essa pintura aí, a expulsão do Jardim do Éden. Digita no Google, vai sair lá. Depois a aula vai ficar lá no canal. Você vai ver, a mulher está inconsolável ali, no ombro dele. E eles estão, ó, irmãos, arrependimento, claro. E por que arrependimento? Aí que está o ponto, ó. Uma escolha errada traz consequências ruins para a nossa vida, irmãos. Esse é um ponto importante dessa aula.
Eu pensei em alguns exemplos de escolhas erradas, depois o preço é alto. Por exemplo, quem se lança em trabalhos ilegais, cuidado. É crime, se você for pego, você pode ser preso. E mesmo que você não seja pego, tua consciência vai te acusar o tempo todo que você está cometendo crime no teu trabalho. Dirigir alcoolizado, você pode matar alguém. Você quer pegar o carro ou a moto de fogo? Ok, mas você pode matar alguém. Maratonar a série preferida a madrugada inteira. Tem muita gente que faz isso hoje. Você vai ter problemas para acordar cedo no outro dia. Se você tem que trabalhar, você vai trabalhar assim. Se você tem que estudar, você vai ter areia no olho. E para ir na igreja, então? A preparação para o dia do Senhor, eu sempre digo, começa no sábado, à noite, no que você está fazendo. Escolhas erradas trazem consequências ruins para a nossa vida, irmãos. A Confissão de Fé de Westminster, um dos símbolos reformados, que expõe a doutrina bíblica da fé reformada, quando ela fala da criação, é interessante o que ela traz lá no capítulo 4, na segunda parte. A gente lê assim, Deus criou o homem, macho e fêmea, dotou-os de inteligência, retidão e perfeita santidade, tendo a lei de Deus escrita no seu coração e o poder de cumpri-la. Lembra? Antes da queda, o livre-arbítrio. Adão, por suas obras, poderia agradar a Deus. Não tinha pecado conduzindo ele. Mas, com a possibilidade de transgredi-la. Ele podia pecar. Tanto é que pecou. Foi expulso do jardim. Sendo deixados à liberdade. Ele não era robô. De sua própria vontade. Que era mutável. Então, ele podia obedecer. Mas ele escolheu não obedecer. E um estudioso, esse Chad Van Dixhoorn, que eu falei que é um bonito nome para um filho, né? Olha o que ele diz olhando isso. Desde o início, havia a possibilidade da transgressão. Nós somos feitos perfeitos, mas capazes de mudar para pior. Porque é isso, irmãos. Nós não somos robôs. Deus não nos criou sem a capacidade moral de escolher as coisas. Não. O que ele esperava, o que ele queria, era que nós não escolhêssemos em Adão. Mas não foi o que aconteceu. E Deus permite a queda, permite o pecado para a sua glória. Para que agora o Redentor viesse e um povo fosse restaurado para a sua glória. Porque tudo isso Deus fez, segundo a Bíblia, para a sua glória. Isso escapa ao nosso entendimento. Muita gente vem me questionar, pastor, mas então o que é isso? A queda não pegou Deus de surpresa, mas então ele determinou? Não. Determinar e permitir é diferente. Vamos pensar num exemplo aqui, bem tosco. Um filho está se aproximando da tomada, é uma criança, um pai vê. O que seria determinar? O pai pegar a mão daquela criança e enfiar na tomada. Aí ele determinou. Ele anulou totalmente a vontade daquela criança. Entenderam isso? Não foi isso que Deus fez com Adão e Eva. Um pai viu. O pai sabe que aquele filho não vai morrer. Ele vai tomar um susto e aquilo vai ser uma lição, ele nunca mais vai fazer aquilo. Então o pai não determina, ele permite. Entende como é diferente? O decreto da queda não foi um decreto de determinação. Por isso que eu não vejo que o calvinista é um determinista, é um fatalista, como dizem. Nada disso. Deus permitiu. Adão e Eva eram livres naquele momento, para escolher eles obedecerem a Deus. Mas Deus permitiu. Vocês têm a possibilidade de cair. Só que se caírem, essas são as consequências. Morte, como vimos na aula passada. Então o pai permite, sob a supervisão, porque Deus está lá olhando a queda. Está cuidando. 3,15 ele promete o Redentor. Ele está cuidando dessa situação. Então, a queda foi uma permissão de Deus. E para quê? Para a sua glória. Para a glória de Deus. Quando o homem pecou, ele quebrou o pacto das obras. Lembra? Gênesis 2,17? Pode comer de tudo que está aí, até da árvore da vida. Mas do meio daquela árvore, lá no meio do jardim do conhecimento do bem e do mal, não coma não. Não tem a ver com a natureza da árvore. Tem a ver com a minha proibição. Me obedeça para você ter vida. Não coma. O homem fez o que não podia fazer. Pecou. Quebrou o pacto das obras. E aí o que aconteceu na vida humana? Pecado e miséria. Pecado e miséria entraram na vida humana. Vamos ler lá o texto de Gênesis 3, de 1 a 7, para a gente meditar, essa primeira parte aqui, que é o tema aqui da nossa aula. Olha o que aconteceu. Gênesis 3, de 1 a 7.
Vai falar do primeiro pecado do ser humano, irmãos. Vai falar da queda. Lá no início da Bíblia, Gênesis capítulo 3, de 1 a 7. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Irmãos, esse versículo 6 fala da tragédia de toda a raça humana. Ele narra aqui o primeiro pecado humano. E sabe o que é importante a gente pensar quando a gente lê isso aqui? Eu vou fazer uma pergunta para você. Você acredita que Satanás, por meio da serpente, manteve uma espécie de diálogo com nossos primeiros pais? Ou você acha que isso aqui é fábula? Eu acho que sim. Vocês estão corretos, irmãos. Vocês são crentes mesmo, que tem a Bíblia como algo inerrante, que revela não uma historinha, não fábulas, não crônicas de Nárnia, não parábolas nesse caso, porque existe uma luta e há muitas pessoas que dizem: rapaz, você acredita mesmo que uma cobra falou? Uma vez eu fui ridicularizado num grupo, estava num grupo de amigos e surgiu esse tema. E eu fui defender o fato bíblico aqui. Bom dia! Rapaz, eu tomei pancada de tudo quanto é lado. Me chamaram de ingênuo, de bobão. Irmãos, eu creio sem duvidar que isso é fato. Isso é história. Pode falar. Muito bem, Sabrina. Eu ia trazer isso agora. Há outros exemplos na Bíblia de Deus usando animais para se comunicar, para cumprir um propósito dele. A mula de Balaão. Gente, uma mula fala. Ordinariamente. Você já pensou, Alaí, que você lidou tanto com isso? Você já pensou se você tivesse um diálogo com cada animal da Alaí? Mas ela falou para refrear o coração e a insensatez daquele falso profeta. Porque era propósito de Deus. Não fala, Rita. Nossa, mas ele não. Olha só a história do peixe de Jonas. Meu irmão, outro dia eu vi também uma pessoa ridicularizando aquilo lá. Veja, como diz o pastor Augusto Nicodemos, se você não crê que o Deus Todo-Poderoso, que criou aquele peixe, tem poder para comandá-lo, para fazer o que ele quiser, o teu problema não é com o peixe. O teu problema é com esse Deus. Quem é esse Deus para você? Que coisa fantástica isso, nunca mais esqueci. É a mesma coisa disso aqui. Outra coisa, lembra quando Jesus lá em Gadara vai naquele cemitério e cura aquele endemoniado que tinha milhares de demônios dentro dele? Para onde que Jesus lança os demônios? Irmão, animal pode ser possuído por um demônio. Um animal pode ser possuído. Jesus lança aqueles demônios que estavam naquele homem para uma varada de porcos. E eles ficam inquietos e pulam precipício abaixo e morrem afogados no mar. Então, olha, isso é uma coisa que a gente não para pensar, né? O diabo pode tomar um animal. Então, eu creio sem duvidar que o diabo já era caído naquele momento, não se sabe quando ele caiu com 1/3 dos anjos, foi antes de toda a criação, com certeza, mas ele caiu em algum momento. Ele entrou naquele animal. E ele manteve, aí que está, a Bíblia não diz que tipo de diálogo, não vamos entrar nisso, se ele falou chinês, aramaico, grego, mas a questão é, houve um diálogo entre essa serpente, Satanás, e os nossos primeiros pais. E o diálogo buscou
distorcer a ordem divina. Outro fato. A intenção desse inimigo de Deus era fazer com que esse homem criado à imagem e semelhança de Deus, perfeito até aquele momento, desobedecesse a Deus, se levantasse contra Deus, se voltasse contra Deus, porque é isso que ele faz. Ele é um inimigo de Deus e ele é o inimigo do povo de Deus. O Joel Bick, um teólogo americano, ele diz o seguinte: o núcleo desse pecado é rebelião contra Deus. E uma rebelião, um levantamento de punhos que está firmado, enraizado, arraigado é a palavra, no quê? Numa incredulidade na revelação de Deus. Olha a pergunta de Satanás para Eva, em 3:1. É assim que Deus disse? Percebe como ele já começa a colocar em dúvida? É assim que ele falou? Não comereis de toda a árvore do jardim? Deus não proibiu comer de toda a árvore do jardim. Proibiu comer da árvore do bem e do mal, daquela árvore. Por quê? Porque o que Deus queria para nós? Que nós caminhássemos entendendo o bem e o mal a partir do que Ele iria revelar a nós. Na comunhão com Ele, na palavra dEle. É por isso que o pecado, a rebelião tem fundamento na incredulidade, na falta de fé, de confiança nesse Deus e no que Ele diz. O que é o homem hoje? Exatamente isso, continua sendo. O homem diz: eu não quero saber o que Deus quer para a minha vida, eu sou dono da minha vida. É isso. Incredulidade, falta de fé, de confiança em Deus. Satanás, com essa pergunta, colocou em dúvida a veracidade, a verdade daquilo que Deus havia dito a Adão. Deus, em Gênesis 2,17, deu uma ordem a ele: pode desfrutar de tudo isso aí. Lembra da figura? Aquele devia ser um lugar muito bonito, de paz, de comunhão com Deus, de alimento. Naquele momento o homem não comeria carne. Vocês sabiam disso? Deus deu frutos e sementes e ervas, e o homem viveria disso. Depois da queda que Deus diz: todo animal está na tua posse agora. Você vai comer, ele vai se voltar contra você. Mas antes da queda, o homem viveria de frutos, de sementes, talvez de raízes, não sei, daquilo que Deus havia criado, porque não havia hostilidade e inimizade entre Deus e entre o homem e essa criação, como depois que a terra foi amaldiçoada por Deus por conta do pecado, e agora a terra vomita o homem, e o homem ataca a terra, ataca o meio ambiente, ataca o seu semelhante. Nós vamos chegar lá. Deus deu uma ordem para os nossos primeiros pais, e Satanás quis fazer com que esse homem e essa mulher desobedecesse essa ordem. Incredulidade, falta de confiança no que Deus havia falado, na revelação dele. Agora, sabe o que é interessante? Para pensar. Satanás não se dirigiu a Adão, que era o nosso representante pactual. Lembra do pacto das obras? O nosso representante federal diante de Deus é Adão. Satanás não vai a ele, ele foi para a mulher. Olha que interessante. E eu pergunto para você: onde estava Adão, hein? O que você acha? Estava carpindo em algum outro lugar? Estava tirando um cochilo? O que você acha? Parou para pensar nisso? Satanás não veio falar com o homem, o líder, veio falar com a mulher. Onde é que estava Adão, gente? Tem uma briga na teologia, mas tem uma preposição lá no hebraico que os estudiosos dizem que ela diz o seguinte: é uma preposição no texto original que aponta para posição espacial de alguém. Está aqui, não está ali. E quando eles vão estudar essa preposição, sabe qual é a conclusão que eles chegam? A maioria dos teólogos, vocês vão ficar pasmos agora, se vocês nunca viram isso. Olha onde ele estava. Ele estava do lado, quieto, do lado da esposa dele. E os tradutores da Nova Versão Internacional, eles pegaram isso. Quando eles fazem essa tradução, olha como eles leem o versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, o que ela fez? Tomou o seu fruto e o comeu. Também o deu ao seu marido, agora é a preposição, que estava com ela, e ele o comeu.
Gente, isso aqui é incrível, não é? Ele estava do lado dela, irmãos. Tem um psicólogo cristão americano, é muito bom, gente, as obras dele, ó, é o Larry Crabb. Ele escreveu um livro que é um clássico. O livro se chama O Silêncio de Adão. E o que esse psicólogo cristão aborda nesse livro? Justamente isso. Ele trata de muitos temas da masculinidade cristã. Eu gosto desse tema na Bíblia. Quem é o homem? Qual é o seu papel diante de Deus, diante da sua família, diante dos seus filhos, na cultura? E dentre esses temas aqui, quando ele olha para Gênesis 3:6, ele vê o que em Adão? Uma omissão e uma falta de liderança da sua esposa. Deus esperava que o Adão, o nosso representante, o líder, o cabeça da sua esposa, a liderasse naquele momento e não a entregasse ao diabo, ao seu coração. Percebe? Olha como é que é tratado a sedução de Eva. Olha o versículo 6 de novo. Vendo, primeiro, o pecado começa aqui. Vendo a mulher que a árvore era, olha, boa. Olha como ela foi seduzida. Para se comer. Está falando da árvore do conhecimento do bem e do mal, hein? A que Deus proibiu. Agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Olha como o pecado vai trabalhando, vai nos seduzindo. Você vê uma situação, você começa a sentir aquilo vai se transformando em algo bom, até que você se entrega àquilo. Está aí o pecado. Entenderam aqui? A progressão do pecado na sedução de Eva, olhando para aquilo, algo que era proibido, iria trazer amargura para ela e para a família dela. Ela começou a ver como algo aprazível, algo bom. Adão, ó, quieto, do lado dela. Com essa ação, Satanás investiu contra o cabeça da família e inverteu a ordem de liderança que foi estabelecida por Deus na criação. A tragédia estava feita naquela família e hoje na nossa família também. Adão entregou a sua esposa ao diabo, à sedução do coração dela também, em desobedecer a Deus. Então olha que interessante, há toda uma discussão, né? Mas ele foi falar com Eva porque era mais fácil seduzi-la. Ele foi falar com Eva porque ele não viu Adão por ali. Enfim, tem um monte de hipótese, né? Mas eu não creio nisso, porque Eva era tão capaz quanto Adão. Ela foi criada, ou então dizem, ela não ouviu a ordem de Deus. Não, eu creio que em Gênesis 2,17 ela estava ali com ele quando Deus falou. Mas ele era o líder, o problema é o papel que Deus deu a ele. E talvez o diabo então, ele quis de fato jogar Adão na lama. Ele quis menosprezar a autoridade de Adão. Ele quis de fato destruí-lo. Ele quis testá-lo para ver até onde Adão resistiria. E o diabo conseguiu seduzir os dois, porque Adão, com o seu silêncio, foi conivente com aquilo que a sua esposa estava tentando fazer também. Lá em Gênesis 2,15, olha comigo Gênesis 2,15. Os teólogos chamam de um mandato cultural, não é? Um teólogo holandês, o Groningen, ele que deu esse nome a uma das atribuições que Deus deu aos nossos primeiros pais. O mandato cultural é nós nos relacionarmos com a cultura. Deus nos criou para que a gente se relacionasse. Ali no jardim, estava na ordem de Deus para cultivar e guardar o jardim. Olha Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para quê? Para exercer uma função, no caso, para o cultivar e o guardar. Sabe o que é interessante? Quando a gente olha para o que Adão deveria fazer no jardim, no cumprimento desta ordem de Deus, esse cultivar e guardar o jardim, isso significa que Deus os criou e os colocou ali para cultuar a Ele, para prestar culto a Ele. Por quê? Porque esses dois verbos, cultivar e guardar, são usados lá em Números 3, de 7 a 8, para quê? Para o trabalho dos levitas do tabernáculo. Deus chama Levi, chama Arão, Moisés, os descendentes de Arão, Nadab, Abiú, Itamar, Eleazar, eram sacerdotes. E Deus constituiu a tribo de Levi, os sacerdotes, para
funcionarem no culto a Deus, no tabernáculo. Pois bem, o ministrar no tabernáculo, por meio dos sacerdotes, dos levitas, significa cultivar e guardar aquele santuário para a glória de Deus. Então olha que interessante, Adão e Eva prestavam culto a Deus, como? No proteger, guardar e no desenvolver, cultivar o jardim para a glória de Deus. O jardim do Éden era uma espécie de santuário para a glória de Deus, onde o homem iria trabalhar. Entenderam isso? Isso é importante, irmãos. Porque hoje, você em Cristo Jesus, quando faz um trabalho honesto, você está cultuando a Deus. Quando você está querendo levar a vida com Deus, tendo compromisso com a igreja dele, você está cultuando a Deus, uma igreja bíblica, não uma seita, não uma pseudo-igreja, mas uma igreja bíblica, comprometida com a palavra de Deus. Você está trabalhando para a glória de Deus nessa igreja, não importa o que você faça. Desde um simples passar pano, até um abrir um cadeado, até um apagar as luzes, você está prestando culto a Deus ali, por meio de Jesus Cristo. Então olha, a serpente entrou ali no jardim, Adão não a expulsou. Ela se lançou sobre a sua esposa, Adão se calou e a entregou ao maligno que a tentou. Ela a seduziu com sua mentira, e Eva e Adão, conivente, desobedeceram a Deus, juntamente com seu marido, conivente o tempo todo com a situação. Entenderam até aqui? A cena, está montado o palco para o pecado, para o primeiro pecado. E aí, olha lá, a humanidade caiu. Está vendo aí mãos acorrentadas? Agora aprisionadas pelo diabo, pelo seu próprio coração pecador. O pecado, a desobediência entrou, a incapacidade de obedecer a Deus agora. Por isso que o livre-arbítrio, ficou para trás. Nós temos livre agência, claro, mas livre-arbítrio, eu por minhas obras agradar a Deus, nunca mais eu posso fazer. Por isso que eu preciso de Jesus Cristo na minha vida. E o mundo caído também, 3 inimigos terríveis, lá de Efésios capítulo 2. Diabo, a minha carne, a minha indisposição espiritual de agradar a Deus, e o mundo caído sem Deus. A humanidade caiu. Agora vamos pensar no caráter, na essência desse primeiro pecado. Em que consistiu o primeiro pecado? O que vocês acham? Depois de a gente falar tudo isso. Vocês já sabem. Em que consistiu? Desobediência. Qual foi o ato? O ato, o fato. Comer do fruto proibido. Irmãos, a gente pode olhar essa natureza do primeiro pecado em 2 aspectos, 2 perspectivas, 2 caminhos, de modo formal e de modo material. Formalmente, foi isso: tomar do fruto da árvore proibida e comê-lo. Foi o fato. Veja, o problema não foi a natureza da árvore. As pessoas discutem isso. É uma macieira, é uma pereira. Esse não foi o problema. Que tipo de fruto ela produzia? Era uma árvore comum. O problema foi que Deus disse. Qual foi o problema? Foi Deus ter proibido que o fruto daquela árvore era para ser comido. Simples assim. Deus diz, não faça isso. O problema é desobedecê-lo. É como se tivesse tudo bem, agora Deus estava testando, né? Tipo assim, olha, assim, assado, deixa essa hora, né? Isso, Laís. Perfeito. Então, formalmente, o homem tomou de uma árvore que Deus tinha dito, não tome. Pronto. Agora, materialmente, o que pretendeu Adão ao pecar com sua mulher? Ou seja, na essência, o que significou isso? Qual foi a intenção desse tomar? O que eles queriam? Olha que ironia no texto bíblico. Volta comigo lá. Volta. Como? Isso é o que, Sabrina? Engrandecimento. O que mais? Cobiça. Orgulho, gente. O pai do orgulho, Laís. Orgulho destrói as pessoas, gente. Destrói pessoas dentro da igreja. Isso que é triste. Não o salvo, que não perde a salvação. Mas mesmo o salvo, que se entrega ao orgulho, vai sofrer na vida. Não vai aprender.
Olha, gente, eu acho interessante essa ironia. Volta comigo lá no versículo 6, ó. Não, quer ver? Aqui, o versículo 5. É o diabo falando para Eva, tá? E Adão do lado dela, ó. Vamos ler desde o 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha só, o diabo tomando o lugar de Deus aqui. É a minha palavra, não a de Deus. Vocês não vão morrer. Deus enganou vocês. É certo que não morrereis se vocês comerem desse fruto. E olha como ele vai acusar Deus aqui. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, ó, agora, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Agora olha o versículo 7, depois que eles pecam. O que acontece? Se abrem os olhos deles, mas para o mal. Abriram-se então os olhos de ambos. Não era isso? Ah, é? Então vai abrir os olhos de vocês. E percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Irmãos, quando você lê o capítulo 2, versículo 25, homem e mulher andavam nus e não se envergonhavam. Por que depois do pecado eles percebem a nudez agora e querem cobrir a nudez? Por quê? Isso foi trazido com o pecado para a vida deles. Por quê? O que o pecado trouxe para eles agora? Perversão, dentre outras coisas. Agora veio a luxúria, veio a concupiscência, veio a imoralidade, veio a cobiça sexual. Agora um não podia olhar para o outro sem desejo proibido. Olha que sutileza. Gênesis 2, 25. Eles estão peladões, perdoe a palavra, de maneira bem vulgar. E não tinha vergonha nenhuma, não tinha malícia, não tinha imoralidade sexual. Era perfeita a comunhão deles. Depois do pecado, gritaram, pegaram folha de figueira para se cobrir, para tampar aquela nudez. Olha que sutileza do texto, não é? Que o pecado traz. Irmãos, materialmente falando, o pecado fez com que o homem e a mulher se colocassem em oposição a Deus, se recusassem a se sujeitar à vontade revelada de Deus, de maneira que Deus determinasse o rumo da vida deles. Materialmente falando, o primeiro pecado consistiu em ter o homem tentado destronar a Deus, serei como Deus, e ser ele próprio o seu Deus, o seu Senhor. Isso é o que? Autonomia, independência de Deus. O diabo fez isso, semeou isso lá nos primeiros pais da raça humana, e ele faz isso hoje, irmãos, da mesma forma, naqueles que não conhecem o Evangelho, naqueles que não têm suas vidas nas mãos de Cristo. O que ele faz? Você não precisa de igreja, rapaz, você não precisa de Jesus, você não precisa de nada disso. Você tem bondade em você, seja bom e Deus vai estar contente com você. O que é isso? É pleitear a autonomia, é pleitear a minha lei, porque é o meu jeito de agradar a Deus. Isso é claro, irmãos? Não é isso que as pessoas estão por aí? Você vai falar do Evangelho de Cristo, você fala de uma igreja bíblica comprometida com o Evangelho, as pessoas não se interessam. Por quê? Porque lá no fundo, a gente já viu em Romanos capítulo 1, lá no fundo, 1º ou 2º, hein? Vamos ver lá. Capítulo 2, versículos 14 a 16 de Romanos. O homem tem a lei de Deus gravada dentro de si. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele sabe que a vida dele está fora dos trilhos da palavra de Deus e do caminho de Deus. Ele sabe, está na consciência, está no que acontece ao redor dele. O poder de Deus, a majestade de Deus, os feitos de Deus, está acontecendo o tempo todo. Pessoas estão sendo transformadas ao lado dele, mas ele não quer. Ele sabe que se ele vier para uma igreja bíblica, ele vai ter que mudar a sua vida. Ele vai ter que repensar nas suas escolhas, mudar os seus caminhos. Ele não quer, ele gosta do pecado, ele gosta da autonomia. Está vendo como tudo vai se encaixando? Às vezes a gente fala assim, estudar sobre antropologia bíblica, deixa isso aí para a academia, para a universidade, para o seminário, não tem nada a ver com a minha vida. Tem tudo a ver, meu filho. É a minha vida, é a vida do mundo. Exato, Rita.
Porque, Rita, é justamente o que o diabo fez. Rapaz, deixa de ouvir o que Deus falou. Eu vou dizer para vocês o segredo da felicidade. Foi isso que o diabo fez. Vai lá e come, porque vocês vão ficar muito mais sábios. Então, é isso. Hoje se prega uma sabedoria humana. Uma sabedoria uma mensagem que é trabalhada cuidadosamente para ser sedosa, para ser audível, sem incomodar. Mas, irmãos, então não há transformação, porque nós somos caídos e nós precisamos ouvir o que não nos agrada. É o contrário. Eu já contei para vocês, só para concluir o ponto aqui, Laís, eu contei para vocês uma vez um amigo, há muito tempo eu não o via, e ele sumiu da igreja, não via mais ele. Encontrei ele uma vez aí, estava conversando, falei, escuta, como é que você está? E a vida com Deus? Rogério, agora eu estou num lugar bom, agora eu estou num lugar que eu me sinto bem. Essa é a proposta hoje de igreja, que enche. Você tem que se sentir bem. E veja, não é que numa igreja bíblica você não pode se sentir bem. Mas o ponto não é esse, irmãos. O ponto é, eu não posso ser desafiado em minhas convicções. Eu tenho que me amar. Eu sou o centro, o umbigo do mundo. Eles dizem. Tudo tem que ser feito para o teu aprazimento. Entendeu isso? Você não pode ir num lugar que desafia o que você pensa que é. Você não pode ir num lugar que diz que você está fazendo as coisas erradas. Você não pode ir num lugar desse. Rogério, agora eu encontrei esse lugar. E eu ouvi ele uns 5 minutos, com muita tristeza, porque ele estava numa igreja reformada e voltou para um lugar que não tinha compromisso com a Bíblia. Eu tinha um meio compromisso com a Bíblia. E se tem meio compromisso, não tem compromisso com a Bíblia inteira. E aí eu falei para ele, meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu prefiro estar num lugar onde eu tomo bufetada, mas eu estou crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Eu estou caminhando seguro debaixo do sangue de Cristo. Eu estou buscando servir a Deus, confiado somente em Cristo. Eu estou me tornando mais sábio para enxergar as coisas ao meu redor à luz dos olhos de Deus. Eu prefiro estar nesse lugar do que estar num lugar que me engana, que me sonega a verdade da palavra de Deus. Ele, não soube o que falar, envergonhado, porque era onde ele estava indo. Que Deus tenha colocado a mão e pesado e levado ele de volta para a igreja de onde ele veio. Que privilégio, irmãos. Lembra o texto de Isaías, que lemos no início aqui do nosso estudo? É aqui que Deus ensina o que é útil para nos conduzir no caminho dele. Cuidado com isso, tem muita proposta por aí que é muito sedosa, mas fecha o homem nele. Isso é muito usado, né? Fora de contexto, né? Que ali o contexto é outro, onde Deus está trazendo essa profecia. Mas é isso, você é cabeça, você não é cauda. Pode falar, Laís. Aqui o homem obedece a Deus, aí o homem abre os olhos e fica certo. Que tipo de visão ele teve, hein, agora? É aí que é a ironia do texto. Não é? Eles tinham um verdadeiro conhecimento caminhando com Deus. Ali eles enxergavam Deus e ia prover. Agora eles são cegos para Deus. Agora eles têm uma visão ampla do mundo e cego de Deus. Cego para Deus. Quer dizer, é o que eu li no para-choque do caminhão. É tão simplesinho, mas fala muito, né? Um muito sem Deus é nada. Um pouco com Deus é tudo. Eles não se contentaram em ter a informação de todas as coisas, a verdade vinda de Deus. Eles quiseram eles ir atrás e se tornaram agora cegos. Pode falar. A serpente ali, quando o Senhor se leva, não foi de imediato, assim, a Bíblia não diz, né? Quanto tempo eles ficaram fiéis a Deus? A Bíblia não diz. Ali também não fala se a serpente foi só uma conversa, um diálogo ali, já uma vez só, né? Dá a entender que ela foi lá e falou, mas pode ser que ela manteve diálogos. Foi falando, foi trabalhando. Nessa terra, diversos vezes. Então, aí essa questão de Adão estar junto da Eva também pode ser em outra ocasião em que a serpente também não estava ali falando. Tem muitas inferências, né? Não tem, né, Sabrina? O que nós temos é o que a Bíblia diz. Essa serpente apareceu lá, era o diabo e seduziu Eva.
e Adão estava ali. Esse é o fato, né? Olha lá, irmãos, a gente já leu, né? Pecado, eu pensei o seguinte, puxa, o pecado da incredulidade e do orgulho, é isso que aconteceu ali. Então, ó, a incredulidade, a falta de confiança no que Deus diz como a verdade para ela, levou ela ao orgulho. Eu posso obter a minha verdade. E de outro lado, é uma via de mão dupla. O orgulho dela teve por base a incredulidade dela. Então, irmãos, é perigoso dar ouvidos ao orgulho. O orgulho é manifestação de que nós não estamos muito certos naquilo que Deus revela na palavra dele. E eu posso adotar um caminho que eu quero. Olhando, por exemplo, os meus sentimentos. Ah, eu não estou bem aqui. Então eu quero ir embora. Entenderam isso? Ah, eu não sei se isso aqui vem de Deus, não. Na verdade, você não foi conferir na Bíblia. Não, você quer justificar o teu sentimento. Porque você já decidiu algo. E é só questão de tempo para você implementar. Cuidado com isso. Cuidado. Os resultados do primeiro pecado. Gênesis 2,17. O que Deus disse? No dia em que você me desobedecer e comer daquele fruto, você vai morrer. O que significa essa morte, irmãos? Ok, você pergunta para as pessoas, é a morte, mas o que significou a morte? Perdeu a visão, boa. Como? Separação de Deus. Tragédia, né, irmãos? Entendeu, Sérgio? O que significou essa morte? O pecado passou a dominar o homem. Domínio, influência, boa. Morte espiritual. Irmãos, eu pensei em algumas coisas. Olha só, vamos lá. Depravação total. O homem se tornou moralmente depravado. Sabe um texto que eu acho legal? Gênesis 6,5. Antes do dilúvio, Deus olhou para a humanidade. E como é que ele viu o homem? Vamos ver se ele viu o homem bom em si. Como Rousseau defendeu, o homem é bom em si. Olha Gênesis 6,5. Alguém pode ler alto aí para mim? Viu o Senhor que a palavra do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Olha lá. Todo o. Essa expressão todo o significa inteiramente. Tudo era mal. É Deus, gente, fazendo esse diagnóstico. Não sou eu, nem Noé. É Deus. Perdemos a retidão. A capacidade de agradar a Deus em nossas obras. A santidade. Agora, isso, agora temos uma mancha em nós. Essa mancha tem 3 sílabas. Pecado. E sabe quando foi visto isso? Nós já falamos. No comportamento de Adão e Eva após o pecado. Eu acho interessante isso aqui. Gênesis 2:25. Volta lá. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Ok, após o pecado, vergonha, malícia, luxúria entrou. E agora eles precisaram se vestir para cobrir a nudez. Agora incomodava. Agora eu tinha um desejo proibido no meu coração por minha mulher. E ela olhava para mim também e tinha um desejo meio que proibido por mim, do ponto de vista sexual, por exemplo. Entenderam? Isso não tinha antes, irmãos. Claro aqui, não é? Primeiro pecado, gente, depravação total. Não tem essa não. Tem gente que diz aí, o homem só ficou enfermo. Ele ainda pode fazer alguma coisa para Deus. Isso é doutrina arminiana. A gente respeita os nossos irmãos. Eles estarão no céu, porque muitos confiam somente em Jesus. Mas eu creio que nesse ponto eles escorregam na doutrina. Meditem lá em Gênesis 6:5. Viu Deus que todo o desígnio do homem. Será que depois do dilúvio a geração mudou? Vê a Torre de Babel. Depois do dilúvio, o homem já se junta com outros homens, que é o quê? Orgulho, quer alcançar os céus, quer tornar o nome deles célebre. De novo, manifestação de orgulho. Deus vem e confunde eles, dando as línguas, os idiomas. É ali no episódio da Torre de Babel. Havia um idioma falado. Isso, dando nome às terras. Olha como eu sou poderoso. O que é isso? Orgulho. 3 sílabas também, né? Orgulho. Pecado. Ó.
Isso. Efésios 2, Alaís. Tem que tirar também. Não tem base, Alaís. O homem está morto. Gente, é por isso que eu gosto da teologia reformada. Ela é mais coerente, não é, Alaís? Ou está morto. É um cadáver diante de Deus, espiritualmente. Mas o que eles defendem? Eles defendem o livre-arbítrio do homem. Essa é a base deles, para dizer, o homem pode escolher Deus ainda. Mas irmãos, de novo eu vou lembrar de Gênesis 6,5, vamos voltar lá no início. Não tem bondade, não tem perfeição em nós. Então, primeiro, depravação total, Sérgio. Mente, emoções e conduta. Segundo lugar, quem falou rompimento da comunhão com Deus? Separação. Você que falou. Separação, irmãos. Olha o capítulo 3, de 8 a 10. Capítulo 3, de 8 a 10. Olha que interessante. Olha o comportamento deles depois do pecado. Então já pecaram, né? Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, qual foi o comportamento deles? Esconderam-se da presença de Deus. Medo. O homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Claro que Deus já sabia. E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Quer dizer, eu estava nu, eu estava fazendo algo errado, fiquei com medo e me escondi. Aí olha a pergunta de Deus: quem te fez saber que você estava nu? Porque você foi criado e andava lá com Eva nu e não tinha vergonha nenhuma. Quer dizer, o mal já entrou neles. E aí, esse pecado produziu medo, quebrou a comunhão com Deus. Eles não têm mais santidade original, retidão original, não tinha mais comunhão com Deus. E Isaías, lá nos seus dias, né? Isaías 59:2, um texto muito conhecido. Olha o que a gente lê lá: mas as vossas iniquidades, quer dizer, aqui os pecados, né, que vocês têm cometido, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouçam. O pecado agora, rompeu comunhão com Deus. E morte, né, Laís? Morte física, tu és pó e voltará ao pó, porque se ele comesse do fruto da árvore da vida, ele viveria eternamente. E morte espiritual, irmãos. Paulo desenvolve esse tema lá em Romanos 5,12, né? Lá em 5,12 ele diz: portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, veja que ele trata aqui o representante do pacto, Adão, e pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E todos pecaram todos pecaram em Adão, o representante federal da raça humana. Então a morte espiritual também. Mas tem mais. A terra foi amaldiçoada. Deus não amaldiçoou o homem, criado à sua imagem e semelhança. Não poderia. De maneira indireta, ele estaria trazendo a maldição para ele. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus não nos amaldiçoou. Amaldiçoou a serpente e a terra. Gênesis 3,17. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra. E veja, por tua causa. Percebe aí? A mulher deslizou, mas quem foi responsabilizado? O homem, o líder dela, o cabeça dela. Entendeu? Por tua causa, Deus está falando, a terra está amaldiçoada. E a mulher entrou junto, claro, também, né? Vai sofrer as consequências da queda, mas não a maldição, né? Também. Ele falou: a mulher que tu me destes, né, fez com que eu comesse. O que é isso também? Transferência de culpa. Agora a gente não lida bem com isso. A psicologia trabalha muito com isso, né? Ah não, quando chega alguém lá no consultório mal, a culpa não é de você não, a culpa é que você foi criado assim. A culpa é que a escola é muito dura com você, e por aí vai. A culpa nunca é do paciente. Irmãos, Deus não dora a pílula. Deus fala: Adão, era você o responsável por Eva. Você era o líder e o cabeça, e você entregou ela à serpente. Por tua causa eu vou amaldiçoar a terra. Está aqui escrito. Olha a responsabilidade do líder, irmãos. Sabrina, você queria falar alguma coisa? Por favor. Se ela tinha livre-arbítrio, Adão também. Como que
Podia, né, Sabrina? Não é? Não era isso que ele tinha que ter feito, Sabrina? Qual que era o plano ideal? Eva, deixa de dar ouvidos a essa conversa mole. Mas ele era o líder dela nesse livre-arbítrio também. Então, mas ele não era, diante de Deus, o representante dela? Mas ele não estava ali e não cabia a ele impedir? Você, pega um pouquinho de água para mim, por favor, meu irmão. Mas por que Deus é escolhido? Porque eles eram casados e eram um só. E ele era o líder dela. Tudo bem, mas era o livre-arbítrio. Aí ele não podia, Deus não podia castigar só ela. Quer dizer, com o livre-arbítrio dela, ela podia pecar. Olha, eu entendo que sim. Porque assim, ela poderia não podia pecar, ela podia escolher entre pecar. E ela escolheu pecar pelo livre-arbítrio dela. E aí ele teria pedido. E Adão foi responsabilizado por Deus. Ou não? Por ele também, sim. Mas ele também foi responsabilizado pelo pecado dela. Porque eles eram um só. No casamento, os dois não são uma só carne? Então, se for assim, a salvação, o marido pode salvar. Não, a salvação é pessoal. Depois da queda, a salvação é pessoal. Antes não precisava de salvação, né? Não tinha pecado antes. Porque ele era o representante dela, como o cabeça dela. Deus trata a esposa a partir do marido, gente. Lembra Efésios capítulo 5 que nós estudamos terça-feira? Você pode até não concordar, mas eu fico com a Bíblia, Sabrina. Não, mas nesse caso, eu também fico com a Bíblia, porque aí no caso, o Adão é responsável. E Deus responsabilizou ele, está claro aqui, gente. Mas aqui, claro que Deus responsabilizou o Adão, Deus não está mais. Deus esperava dele que ele assumisse a liderança dele e cuidasse de Eva. Porque o que aconteceu? Ele não cuidou dela. Ele tinha que acudir aí, né? Não, Sabrina, hoje a gente não pode mais colocar lado a lado as situações, porque hoje o pecado já nos impede de fazer algo bom. Hoje não tem mais, como a gente não entende mais isso hoje, Sabrina. Esse é o ponto, porque o pecado ele distorce toda a boa vontade em nós, todo o entendimento. Lembra da depravação total? Ele também deprava a nossa mente, a nossa capacidade racional. Então eu entendo você, quando você diz assim, eu não entendo, eu também não entendo muita coisa. Por quê? É o pecado nos limitando também. Eu não sei o que se passou na mente dele, entendeu? Eu não sei o que se passou na mente dele. O que eu sei, gente, é o seguinte: antes do pecado, eles tinham outro status de santidade. Era outra vibe, a palavra usada hoje, né? Depois do pecado, nós não temos mais condição de entender o que é agradar a Deus por nossas obras. Eu não preciso de Jesus. Eu posso fazer por Deus aquilo que eu senti o desejo e Deus vai receber. Hoje eu não tenho mais isso. Eu estou corrompido na mente, nas emoções e na postura. Então, Sabrina, e para todos nós aqui, foi muito boa a colocação dela. A gente é cheio de justiça própria, gente. A gente tem a nossa bondade. Nós temos o nosso caminho. Agora, o que nós precisamos entender? Que isso aí, se não tiver aliado à palavra, é desdobramento da queda. Então, aí que a gente tem que agora baixar a cabeça e falar: Senhor, eu não entendo, mas o Senhor me dê graça pelo Teu Espírito para me submeter à Tua palavra. Entendeu? É isso que tem que fazer, Sabrina. Quando a gente está diante de um tema na Bíblia que a gente não aceita, mas está escrito, mas eu não aceito, qual é a postura nossa? De humildade. Senhor, eu não aceito isso, mas está escrito. Então, me dá graça, Deus, para me dobrar, só para concluir, me dê graça para eu me dobrar diante dessa revelação tua e caminhar, entende? Porque senão, Sabrina, a gente não fica em nenhum lugar. Sim, sim. Mas, cá entre nós, difícil. Deus, se ele puniu o Adão, é porque o Adão também aceitou a proposta da serpente. Claro, ele ficou quieto. Eu creio que ele estava lá. Deus é justo. Então, se Deus puniu o Adão e como puniu, sim. Então os dois são responsáveis. Os dois pecaram. Os dois pecaram. Todo mundo vai fazer essa. Exato.
Os dois pecaram. Então, irmãos, a terra foi amaldiçoada por conta de Adão como representante diante de Deus, da sua esposa ter se calado, ter permitido que ela pecasse. Mas ainda, isso é interessante, isso aqui esclarece muita coisa na vida, irmãos. Há uma hostilidade no mundo até o retorno de Cristo entre duas linhagens. Olha Gênesis 3,15 comigo. Deus está falando para a serpente: porém, inimizade entre ti e a mulher. Agora, entre a tua descendência, a palavra descendência é esperma, semente, e o seu descendente, o descendente de quem? Da mulher, da semente dela. Então, o que Deus está falando? Ele está colocando, é Deus, irmãos, preste atenção nisso. Como resultado do pecado, agora há uma inimizade irreconciliável entre dois tipos de pessoas, até o retorno de Cristo. É por isso que a teologia reformada, não quer nada com ecumenismo. Ecumenismo? O que é isso? Você bota líderes de 18 religiões na mesma mesa para beberem vinho, se alegrarem, sendo que apenas um deles ali é descendência da mulher, porque tem as vidas nas mãos do descendente da mulher, do Messias, de Jesus Cristo. Os demais estão buscando salvação por suas obras. Que ecumenismo é esse? Ali há uma inimizade irreconciliável entre duas linhagens. A descendência da serpente, que é manifestada logo no capítulo 4 na vida de Caim, e a descendência da mulher, que é manifestada no capítulo 4 de Gênesis na vida de Abel. Portanto, não sejam ingênuos nessa vida. Quem não é cristão não gosta de você, é teu inimigo. Eu não estou dizendo que você tem que maltratar, desfazer, que até o final dessa vida esse aí não pode ser alcançado pela graça como você. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nesse momento você não é alguém aprazível a essa vida. Há uma inimizade posta por Deus entre vocês. Entenderam isso? Fica claro ou não isso, irmãos? Vocês não aceitam? Essa inimizade eu já aprendi, pastor. E olha aí, só vai terminar quando Cristo voltar. Só. Até lá, isso só vai aumentar, irmãos. Isso tem que servir de consolo, gente, e de alento, quando você for desfeito pelas pessoas. Louve a Deus, Senhor. Lembra os apóstolos quando eles foram presos? Eles bendiziam a Deus por poder sofrer pelo nome de Cristo. É um privilégio, irmão, na tua vida. Então, se você está sendo oprimido por pessoas que não querem nada com a igreja, nada com a palavra de Deus, louvem a Deus. Você faz parte da linhagem da mulher. Deus está preservando a tua vida. Entenderam isso? Enquanto esse aí, pode ser, até esse momento, ele está nas mãos de Satanás, ele é da linhagem do diabo. Isso aqui é terrível e precisa ser compreendido. Parente, meu irmão, não tem exceção, infelizmente. Quantos filhos de pastores no mundo? Gente, que tristeza, já pensou? Filhos de pastores, de servos de Cristo. Um pai preparando uma aula dessa, ter que olhar para os seus filhos e concluir isso: Senhor, salva o meu filho. Chorar, irmão. Eu não tenho dúvida. Salva o meu filho. Eu não quero que ele esteja nessa linhagem aqui. Mas é isso que acontece, irmãos. Deus pôs isso por conta da queda. Não foi pouca coisa a queda. E ainda o fim. Expulsão do jardim do Éden. Uma espécie de santuário, não é? O jardim. Onde o homem cultuaria a Deus com sua vida, com o seu serviço. Sem comunhão, sem jardim, sem presença de Deus, vedado o acesso à árvore da vida. Então, irmãos, estamos quase na conclusão. A condição da humanidade sem Cristo após a queda é essa aí, O Alaíde lembrou, não é? Efésios 2:12. Olha a descrição de Paulo para os gentios que faziam hoje parte da igreja de Éfeso antes de conhecerem o Evangelho. Você quer ver como é que é a humanidade sem Cristo? É assim, naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros, não pertenciam ao povo escolhido de Deus, não tinham parte nas suas alianças, no pacto de Deus, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. Por exemplo, o descendente da mulher virá e esmagará a cabeça da serpente. Gênesis 3:15. Isso aqui não vale para quem não tem Cristo.
está debaixo do pacto das obras, tem que obedecer à lei. E nesse mundo, como é que vivem as pessoas sem Cristo? Vivem sem esperança e sem Deus. Está vendo aí? Uma inimizade. Aqui tem pessoas que caminham com Deus, tem pessoas que acham que caminham com Deus. É muito diferente. Sem Cristo, elas estão, a léguas de Deus. Terrível, irmãos. A queda lançou uma situação espiritual deplorável sobre a humanidade. Graças a Deus pelo Evangelho, irmãos. Quando a gente descobre isso, a gente é libertado. Vamos concluir? A queda é a única e verdadeira explicação para que o mundo é hoje. Toda desgraça, maldade humana, tragédias naturais, sofrimento humano, tudo que dá errado na vida humana, tem explicação lá no primeiro pecado de Adão. Por quê? Porque ele era nosso representante no pacto das obras diante de Deus. E por conta dele, olha de novo, a terra foi amaldiçoada, o homem foi separado de Deus, a morte entrou no mundo, o homem agora é depravado totalmente por conta do pecado. E como é que ele vai tratar a terra? Vai tratar mal o seu semelhante, está longe de Deus, vai explorar o seu semelhante, vai usar o seu semelhante para os seus interesses, e vai explorar o meio, vai degradar o meio, vai abusar do meio, e a terra vai vomitar ele. Então, mudanças climáticas é fruto do quê? Do mau uso do ambiente por quem? Por exemplo, pelo homem. É a terra, vomitando esse homem. Por exemplo, tufões, furacões, manifestação da terra. É a terra amaldiçoada, que agora se volta contra esse, por conta do primeiro pecado. Está vendo? Quando a gente olha a cosmovisão bíblica, ela nos mostra o que está por trás de tudo. Ah, mas Deus não teve piedade lá do tsunami. Deus se entristece demais, irmãos. Deus não tem prazer na morte do pecador, está lá em Ezequiel, capítulo 18. Deus nunca teve prazer nessas tragédias. Elas são frutos do quê? Do primeiro pecado, da desobediência do homem, do orgulho humano. E Deus está cuidando para que não morra mais gente ainda. Está cuidando no meio dessas tragédias. A queda de Adão é nossa queda, porque ele era nosso representante federal do pacto das obras. Nós vamos ver isso, se Deus permitir, daqui umas 2 pregações em Romanos, lá em Romanos 5, de 12 a 21, Paulo vai explorar esse tema. Graças a Deus, que o segundo Adão, quem é o segundo Adão? O segundo homem, que vem para nos representar diante de Deus, no pacto da graça, Jesus. Ele veio e fez o que o primeiro Adão não conseguiu fazer. O que ele não fez? Obedecer a Deus, liderar a sua esposa, a sua casa, diante do diabo. E a vitória dele é a vitória do seu povo. A vitória do segundo Adão é a vitória da sua igreja. Nele, em Jesus, o pecado é derrotado, a cabeça da serpente é esmagada, cumprindo Gênesis 3,15. E a vida eterna chega a todo aquele que nele crê. Impressionante isso, né? Olha lá, Jesus reverte os efeitos da queda para o seu povo. Apaga a luz aí, Laís. Olha lá, o antes e o depois. A foto da esquerda é o sorriso do homem Adão. Olha lá que sorriso feio. A foto da direita é um sorriso do homem em Cristo, irmãos. Jesus reverte os efeitos da queda na vida humana. E olha como ele reverte. Se em Adão, há depravação total, em Cristo há restauração plena. Se em Adão há rompimento da comunhão com Deus, em Cristo há reconciliação com Deus. Se em Adão há morte física e espiritual, em Cristo há vida eterna. Se em Adão fomos expulsos do jardim da presença de Deus, em Cristo nós temos acesso direto ao trono da graça de Deus, irmãos. Está vendo? O Evangelho, Cristo em nós, começa a restaurar, a reverter os efeitos da queda na nossa vida. E vamos fazer algumas aplicações? Primeiro, aprenda a olhar toda a maldade ao teu redor e em você, porque o pecado ainda está em nós, à luz da queda. Nada é neutro nesse mundo, irmãos. Nada é fruto do acaso. As pessoas gostam do acaso, né?
para justificar as falhas na sua vida, elas dizem assim: ah não, foi uma coincidência ruim, não vai acontecer de novo. Mas qual a causa disso? Desse primeiro problema? A pessoa não sabe dizer. Hoje você aprendeu, é o pecado nela, é a rebelião dela diante de Deus que trouxe aquela tragédia para a vida dela. Nada é neutro, ninguém nasce inocente, santo, ninguém. É o pecado ali já operando, e já transformando, e já levando aquele pequeno corpo para um caixão em algum momento. A morte física, que também é desdobramento da queda. Tu és pó e para o pó voltará, porque você pecou. Segundo lugar, essa visão feia do mundo e das pessoas caídas em pecado, elas têm que te motivar a pregar o Evangelho, irmão. O Evangelho não reverte os efeitos da queda pela ação do Espírito Santo dia após dia, a partir da pregação e do estudo da palavra? Então, isso é uma motivação para você olhar para aqueles que você ama e pregar o Evangelho a eles. Deus lhe dá coragem, uma palavra, uma oportunidade para explicar por que essa pessoa está chorando agora, por que essa pessoa vive sem esperança, por que essa pessoa amaldiçoa todo mundo, por que essa pessoa é descontente em todo lugar que ela vai. Uma oportunidade, é porque você está sendo dominada pelo pecado em você. Você não tem o Espírito Santo para te abrir o entendimento, para te dar paz numa igreja. Então você fica pulando de igreja para igreja. Por exemplo, tem que ter a motivação para esclarecimento das pessoas. Como Deus reverte a condição caída da vida de alguém? Nós já falamos. A partir do que? Deus começa a reverter a queda na vida de uma pessoa. Romanos 5, 18 a 19. Olha o que a gente lê lá em Romanos 5, 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, está vendo aí? Toda a humanidade sendo responsabilizada pela ofensa dele. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, está vendo aí, Sabrina? Deus responsabilizando todo mundo pela desobediência de um só homem, Adão. Ele foi responsabilizado por Deus, mesmo Eva tendo livre-arbítrio, era Deus que responsabilizou ele. Por conta da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só homem. Por isso que Jesus precisou vir como homem, não como um animal. Muitos se tornarão justos. Então, irmãos, quando Jesus entra na vida de alguém, a vida dessa pessoa muda. Quais são os resultados imediatos? É por isso que não basta só dar comida, tem que dar comida e o Evangelho. Quais são os resultados imediatos quando o Evangelho entra na vida de alguém? Primeiro deles, justificação. Você é declarado inocente diante de Deus dos seus pecados, é removida a culpa. O pecado permanece, mas ele não te condena mais diante de Deus. A culpa foi removida. E agora? Bom, agora você era uma pessoa torta. No processo de santificação, o Espírito Santo vai tirando pecados, mortificando. Por exemplo, vícios. Você vai lutar contra o cigarro, você vai lutar contra a droga. Você não quer trabalhar, você vai lutar contra a preguiça. Você não ama tua esposa e teus filhos, você vai amá-los agora. Você não quer trabalhar, você vai trabalhar. Você não gosta da igreja, você vai ter o desejo de estar numa igreja bíblica que prega a palavra para você. O que é isso? Você vai ter um desejo de viver para a glória de Deus. São os frutos do Espírito num processo de santificação. Você vai se tornar alguém melhor. Muda a vida dessa pessoa. Ainda, pensa bem, muitas de tuas tentações hoje são frutos, sabe do quê? Da mesma ação da serpente que tentou Eva e Adão naqueles dias. Ou você acha que não? Você acha que o diabo é inoperante na tua vida? Ele está de olho. Ele quer te afastar da comunhão do povo de Deus. Ele quer te tirar da presença da palavra de Deus. Porque é essa palavra que te esclarece espiritualmente o rumo que você tem que tomar na tua vida, a forma de adorar a Deus em espírito e em verdade. Ou você acha que você pode se afastar da pregação e do ensino da palavra e continuar adorando a Deus, onde prega meia palavra, ou então no sofá da tua casa? Não vai acontecer isso, meu querido. Cuidado.
A mesma tentação, em um outro grau, é a tentação para te afastar da igreja, do povo de Deus, da palavra de Deus hoje. Cuidado com o rumo que você vai dar para a tua vida. O que pretende o diabo hoje? O que você acha que ele pretende? Te desviar da vontade de Deus, revelada na palavra dele, e colocar você no trono da sua vida. É você. É o que ele fez com Eva. Deixa Deus de lado, deixa a palavra de Deus de lado. Eu estou te dizendo o que você deve fazer. Pode comer, não vai ter problemas. Olha eu e você aqui hoje. Participar de uma igreja bíblica, então, é fundamental para a tua vida com Deus. Sem aprender a palavra de Deus na Bíblia, como se guardar das tentações satânicas o tempo todo? Você acha que você é mais poderoso que Satanás? Tem pessoas que se acham mais fortes que o diabo. Cuidado, meu caro. Satanás é um anjo de luz caído. Ele é poderoso. Ele destrói a vida das pessoas. Ele acaba com ministérios. Mas se dobrou Adão e Eva? Que não tinha pecado, Alaídes. Não vai dobrar você. E o nosso coração caído, então, o pecado em nós ainda, e o mundo caído. O diabo usa isso como instrumento. Tem gente que fala assim, tem doutrina, tem algumas denominações que só pregam a ação do demônio na vida das pessoas. Então é isso, tudo é o diabo. Não, você tem pecado, você é caída também. Agora o que o diabo faz? Ele pega o teu pecado, ele pega as seduções do mundo, e aí ele dá uma dinamizada em você. Larga a mão. Domingo à noite, que culto nada, rapaz. Tem uma balada. Acordar cedo para ir na igreja? Para com isso. Olha as pessoas que não vieram hoje. Olha quanta coisa elas perderam. Que tristeza isso, irmãos. Tudo isso aí, o próprio diabo, teu coração caído e o mundo sem Deus, é usado por ele, pelo inimigo das nossas almas, para nos afastar de Deus e da sua palavra. Então, valorize a tua igreja. Dentre as outras coisas. Se você faz parte de uma igreja bíblica, meu irmão, você achou um tesouro pelo caminho. Valorize a tua igreja. Ela está te conduzindo a Deus, a prestar um culto agradável a Deus, não a você, as tuas convicções. Porque quem falou que eu concordo com tudo aqui dentro? Eu posso dizer isso como pecador. Eu não concordo com tudo aqui. Irmãos, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu nem sei se eu podia falar isso gravando, mas eu vou falar. Não tem problema se algum presbítero assistir. Eu já tive pelo menos 3 oportunidades reais para deixar essa denominação, para sair dessa igreja. Eu fui confrontado pelo conselho da minha igreja e fui até humilhado em 3 situações. Saí de lá acabado. Mas sabe o que aconteceu? Eu estou aqui. Por quê? Porque o Espírito Santo me trouxe essa convicção de que não há melhor para eu estar, para ser tratado no meu pecado, do que diante da pregação e ensino da palavra de Deus. E Deus restaurou a minha vida. Eu estou aqui pregando, ensinando, conduzindo um trabalho. Então, eu quero aproveitar para agradecer o conselho da igreja lá de Rio Preto, que quando eu precisei, puxou a minha orelha. Foi uma bênção de Deus na minha vida. Restaurou o meu ministério. Minha irmã, graças a Deus por isso. Então, irmão, coloque a sua vida na mão de Deus. Eu sei, às vezes a gente fica chateado com algumas coisas, mas Deus vai usar tudo isso para o teu bem. A gente lê lá Romanos 8, Palavra de Deus, meu amado. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu pergunto para você, que todas as coisas que cooperam são essas? A gente lê isso aqui, mas tem que aplicar para a nossa vida. Não quando a gente está feliz na igreja, mas quando a gente quer ir embora dela. Deus está usando essa situação tormentosa para te fortalecer, para deixar você mais madura na fé. E a você cabe o quê? Humildade. Baixa a cabeça, Senhor, eu não entendo, mas eu vou confiar no Senhor e vou caminhar aqui, porque eu vejo a pregação e o ensino da tua palavra aqui. Então cuidado com isso, meu amado. Agradeça a Deus pela tua igreja bíblica.
mesmo que ela não seja do teu feitio, mesmo que ela te incomode em muitas horas. Ela me incomoda também, irmão, mas eu louvo a Deus por essa igreja, porque ela é bíblica. Ela é bíblica. Ela está aqui para adorar a Deus e não para satisfazer os homens. Agora, o milagre é esse: quando a gente vai adorar a Deus segundo a palavra dele, ele nos alegra, ele nos traz contentamento. Isso acontece em tempos diferentes na vida das pessoas. Tem gente que é mais rápido, tem gente que demora mais. Nos cabe ter paciência. E uma última aplicação, eu não poderia deixar de falar, irmãos. Você que é marido também e que às vezes está tendo problemas no teu relacionamento com tua esposa. Esse texto é claríssimo sobre o quê? Sobre a nossa omissão diante da nossa casa. E muitas vezes justificamos isso. Eu não quero descontentar a esposa, eu não quero descontentar os filhos, eu quero ter um bom casamento. Claro, eu também quero, mas você não vai ter um bom casamento entregando a tua esposa a uma tentação, deixando os teus filhos caírem nas mãos do diabo, daquilo que desagrada a Deus, deixando a tua família entregue ao coração dela. Você não vai ser um bom líder dela se você faz isso. Satanás tem investido contra muitas esposas para dominar muitos maridos. Não foi isso que ele fez com Eva? Ele foi falar com Eva, mas ele estava de olho em quem, irmão? No representante do pacto, em Adão. Ele queria destronar Adão. Ele queria mostrar para Deus: Deus, eu vou derrubar o teu servo. Eu vou falar com a esposa dele. Qual será a sua postura como líder do lar? Você que está aí, às vezes está participando dessa aula, vai ver depois dessa aula. Meu querido, preste atenção. A nossa responsabilidade como homens em nosso lar é grande e Deus nos cobrará. Olha Deus responsabilizando Adão pelo que a mulher dele fez. Ele entregou a casa dele nas mãos do diabo. Cuidado, às vezes a gente é muito rápido para justificar o nosso comportamento, e a gente é muito lerdo para se arrepender. Lembra como é que começamos essa aula? Escolhas ruins trazem consequências ruins para a nossa vida. Cuidado, se você acha que a tua vida está ruim hoje do jeito que está, ela pode ficar pior se você se afastar da palavra de Deus. Cuidado com justificações. Eu sei, você tem um bom motivo. Eu sei, eu também tenho. Mas na verdade, são os meus motivos. São os seus motivos. Deus, ele não tem nada a ver com isso. Se a gente está se afastando do que ele revelou aqui, para o nosso bem, para o bem da nossa casa, para o bem da nossa vida. Irmãos, essa aula foi boa, não foi não? Graças a Deus, né? Olha, me perdoe, demorou de novo. Ai, Senhor, me ajuda, esse negócio do tempo está difícil, né? 1h20 minutos, me perdoe, irmãos. Espero que não seja muito pesado para vocês. Que a minha intenção é terminar a escola dominical 10 horas, 10h10, mas aí ó, 10h30, irmãos. Me perdoe, você também, tenha paciência, é a edificação da tua vida. Vamos pensar assim, a gente está saindo aqui mais sábios, segundo a palavra, para tratar a nossa vida, para tratar as nossas inquietudes, a partir do quê? Da queda. Está vendo quantas implicações tem a queda? É isso. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Chega de falar, né?